E hoje, com a graça de Deus, nós daremos sequência a essa série falando sobre a queda, o pecado e as suas marcas na humanidade. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Para isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós leremos inicialmente dos versos 1 a 13. Gênesis 3, Gênesis, primeiro livro da sua Bíblia. Nós leremos dos versos 1 a 13. Deixa aberto aí, eu quero fazer uma pequena introdução. Nós refletimos na primeira mensagem dessa série, há 2 domingos atrás, sobre a história da criação. Destacamos 5 verdades fundamentais para a nossa visão de mundo e para a nossa caminhada de vida cristã. Nós falamos que Deus é antes do começo. Deus é a fonte de tudo o que existe. Deus cria e estabelece ordem e propósito na sua criação. Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, e Deus estabelece o descanso. O homem e a mulher, eles foram criadas com características morais, características espirituais que refletem o caráter, que refletem o ser de Deus. São um ser moral são um ser racional e moralmente responsável, criado em harmonia com a vontade de Deus. Semana passada eu não estava aqui, mas nós recebemos o Eric, seminarista ali da Primeira Igreja Batista em Jandira, e nós vimos que no capítulo 2, Moisés ele faz um relato detalhado sobre a bondade de Deus para com o homem que havia criado. E para sua habitação, ele coloca o homem em um jardim maravilhoso, ele é encarregado de cuidar, ele é encarregado de cultivar do jardim, e em seguida para ele faz uma ajudadora, ele faz uma companheira que era semelhante a ele. Deus estabelece uma restrição. O homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore estava ali para lembrá-los da sua condição de criaturas. Adão e Eva continuariam a desfrutar a plenitude da criação de Deus, somente se continuassem a se submeter a Deus, a confiar em Deus, a confiar em sua palavra, a obedecer a sua palavra. Esse então é o que nós vimos até aqui, e com isso eu quero que você vá lá comigo para Gênesis. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Palavra do Senhor para nós. Pai, obrigado pela tua palavra.
palavra rica, viva e eficaz. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, aplique ela no nosso coração conforme a tua vontade. Fale conosco, ó Pai. Que a tua voz fale aos nossos corações. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos tentar usar o slide aqui, como nós fizemos na primeira mensagem. E os irmãos, um parênteses aqui, a gente tem um vizinho muito agradável, que ele liga o som numas batidas muito fortes durante a semana, e o nosso projetor ele não para na posição que ele deveria ficar, e toda semana nós temos essa luta. Então se o slide estiver meio distorcido, é por conta disso, vamos orar por isso, vamos melhorar isso, mas essa é a nossa luta, tá bom? O capítulo 3 de Gênesis, nós vamos falar hoje sobre a queda, o pecado e as suas marcas na humanidade. Mas o capítulo 3 de Gênesis, ele é considerado um dos textos mais importantes, é considerado um dos textos mais fundamentais do conteúdo bíblico. Ele é o alicerce de tudo mais que vem depois dele. Neste capítulo está descrito a tragédia da história, está descrito a queda do ser humano, o pecado, as suas marcas na humanidade, a queda que trouxe consequência, que trouxe separação entre o homem e Deus. Quando Deus ele completou a sua criação perfeita, não tinha desordem, não tinha caos, não tinha conflito, não tinha discórdia, não tinha morte. O homem estava em estado de inocência, o homem estava em relacionamento com Deus, independência de Deus, havia uma relação de amizade, havia uma relação de comunhão com Deus, entre Deus e o homem. E Gênesis descreve para nós como nós saímos daquele paraíso e nós entramos no mundo em que nós vivemos hoje. A nossa vida hoje é repleta dessas coisas que eu mencionei anteriormente, que não existiam naquele mundo perfeito. O falecido teólogo e escritor e pastor Eugene Peterson, ele diz assim: uma catástrofe ocorreu. Nós não estamos mais em continuidade com o nosso bom começo. Nós fomos separados dele por um desastre. Também estamos, obviamente, separados do nosso bom final. Estamos, em outras palavras, no meio de uma confusão. E nós lemos o texto, e nós vimos, então, a tentação e a estratégia de Satanás para que a criação de Deus estivesse nessa condição. O processo da queda, ele começa com a mulher sendo tentada pela serpente. Pela serpente no jardim, conforme nós lemos nos versos 1 a 5, o grande enganador, o diabo, ele veste-se de serpente, uma das boas criaturas de Deus, e de forma disfarçada, ele tenta abordar, ele tenta manipular Eva. E ele faz isso, questionando a veracidade da palavra de Deus, como nós veremos. Aqui, a serpente é um símbolo de antideus. Embora aqui não tenha o nome dela, nós vamos ver ao longo das Escrituras que ela é o adversário de Deus, ela é o adversário da humanidade, é chamado de Satanás. Um ponto importante aqui é que o texto ele não tem a intenção de nos dizer quando e de onde surgiu Satanás. Quando foi a sua rebelião, quando foi a sua queda. Esse é um assunto importante, quem sabe em alguma oportunidade falaremos sobre isso, mas eu deixo a lição de casa aí para você ler Isaías 14, Ezequiel 28, o que dizem sobre isso. Em algum momento a gente conversa sobre essa questão. Mas o texto aqui ele não tem essa preocupação. Ele não tem a preocupação de nos dizer de onde surge Satanás. O texto está dizendo que o Satanás, ele se disfarça e ele tenta seduzir e ele tenta enganar Eva. Nós não sabemos quanto tempo depois da criação ocorre esse episódio. Mas a serpente, ela dirige-se até Eva questionando a ordem de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse?
Foi isso mesmo que Deus falou, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela tinha, de alguma forma, conhecimento da ordem que Deus havia dado. Gênesis 2, 16 a 17, vai escrever ali o limite que Deus colocou. E ela chega então e diz, foi isso mesmo que ele disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim? A sugestão de Satanás tem um tom de incredulidade. Foi isso mesmo? É isso mesmo que ele está falando por aí? Eles não poderiam comer de uma árvore específica do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, ela queria lançar dúvidas na cabeça da mulher acerca da bondade de Deus. Essa pergunta que Satanás faz tem como objetivo levar Eva a um questionamento como aquilo que Deus havia dito, e não confiar naquilo que Deus falou, a questionar a veracidade daquilo que Deus havia falado. Satanás, queridos, está de alguma forma atacando a restrição, o limite estabelecido por Deus. Ele estabelece a falsa ideia de que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. Ele coloca, foi isso mesmo que Deus disse, ele coloca essa ideia de que nós podemos julgar o que Deus disse. Nós podemos colocar em dúvida o que Deus estabeleceu. E é interessante que Eva, ao invés de rejeitar a pergunta, ela responde. Respondeu a mulher à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Eva, ao invés de rejeitar a palavra, Eva, ao invés de rejeitar a pergunta mentirosa, ela também muda a palavra de Deus. E a resposta que ela traz à serpente tem um acréscimo à palavra de Deus. Nem toquem nele. Se você ler, volta comigo, Gênesis 2, versos 15 e 16. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dele comer, certamente você morrerá. Onde você leu aqui que não toquem nele? Eva faz um acréscimo à palavra de Deus. Deus não colocou o limite de não tocar, Deus falou, não comam dele. Deus diz, Eva, talvez numa boa intenção, não podemos julgar aqui, mas ela distorce a ordem que Deus havia dado. E aí Satanás, astuto, ele vai dizer, negando de forma direta, é certo que vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Satanás agora nega de forma direta a palavra de Deus, uma negação de um decreto divino, chamando Deus de mentiroso, e atacando o caráter divino ao dizer que ele não é íntegro, e nem a sua palavra confiável. Queridos, o pecado, ele questiona a bondade de Deus. O pecado, ele questiona a verdade de Deus. O pecado, ele questiona o limite estabelecido por Deus. Agora a pergunta para nós é: o que significa ser conhecedor do bem e do mal? Agora, eles podem decidir sozinhos o que é bom e o que é mal. Eles podem, de alguma forma, ser como Deus. Nos parece que a árvore simboliza o direito total de liberdade de decidir o que é bom e o que não é bom. O primeiro casal humano, ao comer da árvore, quis ser como Deus, ao decidirem para si mesmo o que é bom e o que é mal, estabelecendo autonomia sobre o que é bom ou mal, usurpando assim a prerrogativa divina. Agora, o desejo que Satanás coloca no coração do homem e da mulher é contrário
ao desejo do nosso Senhor Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. E o texto continua dizendo que ele veio habitar entre nós. Satanás, quando ele diz certamente não morrerão, não só nega a palavra de Deus, como diz que eu estou falando a verdade. Ele se apresenta como tendo uma verdade superior à verdade de Deus, apresentando para eles: o que Deus falou não vai acontecer, Deus não é confiável, você não vai morrer, sua palavra não pode ser confiada como algo revelado, a sua palavra é cheia de limitações, ela é restritiva, ela vai limitar a sua felicidade. O que eu quero destacar aqui para nós, queridos? É que a tentação, ela se dá dentro de um processo que ocorre em relação à palavra de Deus. São as mentiras, são as dúvidas, são as incertezas em relação à Bíblia que levam à tentação e conduzem Adão e Eva ao pecado. Tentações, elas ganham potências quando elas são distorcidas, ou são distorções que fazemos da palavra de Deus, ou seja, quando nós questionamos o caráter de Deus, quando nós questionamos a bondade de Deus, nós estamos sujeitos a tentações. Satanás, ele continua atacando a verdade da palavra de Deus. E ele faz isso ainda hoje. Sabe o que ele faz hoje? Dizendo: você pode fazer o que você quer. Simplesmente seja livre. Simplesmente siga a sua vida. Esse é um dos pensamentos do tempo em que vivemos. Assim como Eva, a nossa sociedade, e muitas vezes eu e você, damos ouvido a outras coisas, ao invés de ouvirmos o Criador que se revela em sua palavra. A história que tem início neste dia, em Gênesis e até Apocalipse, que percorre esse mundo caído, é uma história de ataques à palavra de Deus. É uma história de questionamento àquilo que Deus revelou. Satanás, ele traz para toda a humanidade a ideia de que a palavra de Deus não pode ser confiada. Por isso que a Bíblia, queridos, quando nós principalmente vamos lá para o Antigo, nos profetas, e no Novo Testamento, nas cartas paulinas, para tomar cuidado com os falsos profetas, para tomar cuidado com os falsos mestres, com os falsos apóstolos, os mais diversos enganadores, porque até hoje eles atacam a palavra de Deus, eles distorcem a palavra de Deus. Estava conversando com o Vladimir hoje à tarde, e debatendo algumas questões dessas distorções que algumas igrejas colocam, que algumas denominações colocam em ataque à palavra de Deus. Práticas, rituais que não se fundamentam nas Escrituras. E prende a pessoa num ritual que não tem base bíblica, onde você dá a sua casa que você vai ganhar 2. Que tipo de investimento que você conhece que te dá essa rentabilidade? Mas essas igrejas vendem. Que você dá 10, vai virar 1.000. Você conhece algum investimento desse tipo que te dá essa rentabilidade? Mas Satanás fica colocando essas mentiras. Isso é uma mentira, querido. Porque não é isso que a palavra de Deus diz. E aí você vai fundamentando a sua vida cristã em coisas que são ataques à palavra de Deus. Você vai fundamentando e construindo a sua vida cristã em coisas que não tem como base a palavra de Deus. Foi isso com Adão e Eva. Eles fundamentaram aquilo, questionando o caráter de Deus. A base fundamental do relacionamento de qualquer pessoa com Deus é o fato de que ouvimos a sua palavra. E o que nós fazemos, querido, é uma resposta à palavra. Não dá para responder aquilo que não tem como base a palavra, aquilo que não tem como prerrogativa o que Deus estabeleceu. Foi isso com Adão e Eva, eles ouviam a Deus, eles conversavam com Deus. E quando Satanás ataca para destruir o relacionamento deles com Deus, ele faz um ataque direto àquilo que eles haviam ouvido de Deus. E eles rejeitam a palavra de Deus.
E isso define a rebelião deles contra Deus. Queridos, Satanás ainda continua colocando em dúvida a veracidade e a suficiência daquilo que Deus falou e daquilo que Deus revelou em sua palavra. O mundo em que nós vivemos é uma evidência, e eu não estou dizendo conceitos moralistas ou fundamentalistas que nós vamos construindo na nossa caminhada, estou dizendo palavra de Deus, aquilo que Deus falou, Satanás continua colocando em dúvida. Nós estamos expostos a isso no nosso tempo. A história nos mostra que a igreja durante muito tempo sofre ataques de Satanás. Por isso nós precisamos estar fundamentados na palavra. E a minha primeira pergunta para você é: como que está a palavra aí na sua vida? Como está o seu relacionamento com a palavra? Como você tem crescido na busca do conhecimento da palavra? Como você se relaciona no seu íntimo com a palavra? Como isso tem produzido no seu coração? Porque talvez quando a palavra brota tão profundamente lá dentro, que ela vai no lugar mais profundo, ela vai desconstruindo coisas que talvez a nossa experiência colocou como certo e não era certo, que talvez a sociedade colocou como certo e não era certo, e nós passamos a viver aquilo que Deus está dizendo em resposta à revelação dele. Isso é um desafio do nosso tempo. Isso é um desafio olhar para as Escrituras, olhar para aquilo que Deus estabeleceu e nos submetermos a isso. É entendermos que a Bíblia é atemporal, que aquilo que é princípio, que aquilo que é essência não muda. Que o caráter de Deus não muda. Que o problema do homem e da mulher, que é o pecado, como nós veremos aqui, não muda. E que a bondade de Deus demonstrada em Cristo Jesus não muda. E que o lugar que Ele estabeleceu para os seus filhos estão preparados o dia que nós partirmos desse mundo, ou o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Isso não muda, querido. Isso é fundamental, isso é essência. Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, não muda. Se você está em Cristo, o seu coração, a sua vida precisa ser diferente. Aquilo que reflete a sua caminhada diária não é de alguém que está em Cristo, você precisa rever se você está em Cristo. Porque isso é palavra. Paulo, escrevendo algumas das suas cartas, em mais de uma ele vai dizer isso: se despir do velho homem, deixar as coisas velhas para trás, tirar aquela roupa suja e se vestir daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E não dá para negar isso, porque é isso que a palavra estabelece. Mas aí a gente olha e fala assim: não, será que é assim mesmo? Será que eu preciso me despir tanto? Será que não dá para deixar uma manchinha só aqui na roupa e continuar com ela? Só esse furinho aqui? Não! É deixar as coisas velhas e permitir que em Cristo Jesus tudo se faça novo. Essa é a verdade da palavra de Deus. E nós vimos aqui, eles desobedecem a Deus. A serpente engana a mulher, prometendo algo que não era verdadeiro, ocultando quais seriam as verdadeiras consequências se ele comesse do fruto. A intenção da serpente era levar o homem a desobedecer a Deus. O desejo de ser como Deus leva à desobediência. O desejo de querer conhecer o bem e o mal leva à desobediência. O texto diz que Eva observa que o fruto era agradável ao paladar, que o fruto era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento. E ela toma do fruto, ela come. E aqui não vem com pensamento machista não, tá? Que ela ainda compartilha com o marido. Porque o que Satanás está tentando fazer aqui é exatamente isso. Enganá-los. E fazer assim: vocês vão juntos partilhar dessa enganação que eu estou fazendo com vocês. Deus havia estabelecido um limite. Deus havia dado uma ordem para Adão. E Adão sabia disso. Adão não se posiciona aqui e eles agora compartilham desse momento que a serpente o está enganando. E os olhos deles se abriram. Eles perceberam que estavam nus.
fizeram uma roupa provisória de folhas de figueira. E quando eles ouviram os passos do Senhor andando pelo jardim, eles se esconderam entre as árvores, esconderam-se da presença do Senhor. A mulher, queridos, ela percebeu algo naquela árvore que a tornava desejável. A possibilidade de adquirir conhecimento, a possibilidade de alcançar entendimento. A mulher desejou alcançar por si mesma o conhecimento do bem e do mal. Até agora, nesse contexto aqui, bem é o que Deus diz que é bem, e mal é o que Deus diz que é mal. E é Deus quem diz o que é certo e errado, mas agora a mulher quer ter esse conhecimento. Agora, eles querem descobrir por si mesmo o que é certo e o que é errado. O ser que Deus cria com liberdade de escolha, usa a sua liberdade, usa a sua palavra tão falada no meio teológico, o seu livre-arbítrio, para se rebelar. Eles haviam sido colocados em um lugar perfeito. Eles haviam sido colocados em perfeita comunhão com Deus, mas sentindo-se insatisfeitos, eles querem ser igual a Deus. E aquela tentação se transforma em uma transgressão. E o homem, ele quebra o pacto que havia feito com Deus. E ele cai daquele estado de pureza que foi criado. E agora eles se tornam pecadores. Eles não mais desejam estar em comunhão com Deus. Eles agora tinham consciência da sua própria culpa. Logo que comeram do fruto, eles sentiram vergonha e culpa, perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir, tentaram se esconder de Deus, se esconder da presença do Senhor. Eles percebem que foram enganados por Satanás. E ao comerem do fruto proibido, ao invés de se aproximarem de Deus, eles passaram a ter medo de Deus. E ao escutar a voz de Deus, os passos do Senhor, eles se esconderam por ter medo de Deus. Queridos, o engano, ele nos cega para a realidade que Deus sempre nos encontra. Não há para onde fugir. O salmista vai dizer, é impossível fugir da presença de Deus. O engano, ele nos leva a pensar que a gente pode se esconder. Vou ficar 2 domingos sem ir para a igreja, não vou conversar com o pastor, eu vou fazer um caminho diferente para ninguém saber por onde eu estou passando. E ele nos leva a achar que nós temos meio, e para fugir, nós fugimos da presença do homem e tudo bem. Mas não tem como fugir da presença do Senhor. Não tem. O engano, ele nos leva por caminhos que a gente acha que a gente pode fugir da presença do Senhor. Mas você pode esconder do pastor, você pode esconder da igreja, você pode esconder da sua família, mas não tem como se esconder do Senhor. Queridos, além disso, é Deus quem nos dá, através da sua palavra, o referencial do que é certo e o que é errado. A Bíblia não é uma lista de pode e não pode. Um livro somente moralista nesse sentido, mas quem diz o que pode fazer e o que não pode fazer, quem estabelece o referencial é o nosso Deus. Se Deus falou que nós temos que amar Ele em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer? Amá-lo em primeiro lugar. E se Ele falou que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos, o que nós precisamos fazer? Amar o próximo como a nós mesmos. É Ele que estabelece o referencial. Se Ele falou que algumas coisas não fazem parte da nova natureza, o que a gente precisa fazer? É se despir das coisas da velha natureza, para que a gente tenha aquilo que vem da nova natureza. E aí Deus, Ele chega para Adão e Eva, e Ele confronta eles. Deus, a partir da desobediência a Deus, o pecado, a transgressão da lei de Deus, Ele traz vergonha e medo. Ao invés de buscarem um arrependimento, eles tentaram se esconder de Deus. Mas não só se esconder de Deus, eles tentaram transferir responsabilidades. Queridos, a inclinação humana é essa: nós tentarmos justificar os nossos pecados. Deus chama Adão, eu já ia falar Abraão, Adão.
Deus chama Adão e pergunta: onde você está? Ele está com medo, ele ouviu a voz de Deus do Senhor, os passos no jardim, ele foi se esconder. E a pergunta de Deus é muito direta: quem foi que disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu lhe proibi comer? E ele respondeu: eu ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. Eu quero fazer um parênteses aqui, a nossa primeira mensagem. Falei que quem está escrevendo esse texto é Moisés, o povo que está no deserto. E Moisés aqui, ele tem como primeiro público, então, os israelitas no deserto. E no Antigo Oriente, estar nu era símbolo de humilhação, era símbolo de vergonha, era símbolo de derrota. Então Moisés está usando uma expressão da criação, mas para dizer a esse público: o estar nu é estar humilhado, é estar com vergonha, é estar derrotado. É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas Deus gostaria que ele dissesse o porquê estava se escondendo. Deus queria chamar a atenção para a gravidade daquilo que eles fizeram. E a razão de Adão saber o porquê ele estava nu é porque ele desobedeceu a Deus e agora ele está apavorado em sua vergonha e humilhação. E aí começa a demonstração da inclinação de justificativas. Quem lhe disse que você estava nu? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. De quem é a culpa? Foi a mulher que me deste. A culpa não é só da mulher, é de quem deu a mulher. Entenderam? Foi a mulher que me deste. Quem deu? Nós vimos. Quem criou a mulher? Quem fez o homem dormir num sono profundo, tirou da costela, formou a mulher? Quem foi? Então a culpa é sua, Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que fez eu comer. E o Senhor Deus pergunta então para a mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. A culpa não é minha, foi ela que me enganou, e então eu comi. Agora, por conta do pecado, pecado que entra no mundo, no verso 6, o casal está separado de Deus, o casal está separado de um do outro, culpando um ao outro. Eles com o coração duro não se arrependem diante de Deus. A serpente não contou essa parte da história para eles. Agora vocês vão viver assim, ó, um culpando o outro. Queridos, foi por meio de Adão que o pecado entrou no mundo. E ele culpa a Deus por ter lhe dado Eva. E culpou Eva por ter lhe dado o fruto proibido. A culpa é sempre do outro. E nós somos apenas vítimas. Isso é reflexo de um coração distante de Deus. A gente sempre transfere a culpa para o outro. Quer ver um exemplo simples? Ontem nós tivemos um encontro de casais aqui na igreja. E fazer do culto hoje o encontro de casais, mas no casamento, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Sua não, Rodrigo? Você assume para não ter briga, né? Mas a culpa é do outro. A gente sempre terceiriza a responsabilidade. A gente tem essa tendência por conta desse pecado. Algumas vezes eu e você fazemos exatamente o mesmo. Desobedecemos a Deus, pecamos, mas ao invés de confessarmos, nós justificamos e quando não, o colocamos na culpa do outro. Ah, eu fiz por conta disso. Mas não, isso é uma tendência do homem que caiu, do homem que está longe de Deus, colocar a culpa no outro. Eles tinham a oportunidade de chegar e falar assim: ó, perdão, eu fui fraco, eu não ouvi a sua palavra, mas o homem pecador, eu e você, fazemos isso. Nós terceirizamos as responsabilidades. Quarto, as consequências da queda. Estou chegando lá, tá? Deus estabelece o juízo para os três protagonistas, a serpente, a mulher e o homem, e termina com a expulsão do casal do jardim que Deus havia preparado para eles. Deus olha para a serpente
e Satanás, e eles tornam-se amaldiçoados. Você pode ler depois Gênesis 14:15. O diabo que se materializou na serpente para enganar Eva é um anjo caído, um espírito perverso que veio para provocar destruição na sociedade, nas famílias. Deus, ele não amaldiçoou Adão e Eva. Ele amaldiçoou a serpente, o solo, Satanás. E Deus, ele estabelece para a mulher. A mulher, ele declarou, Gênesis 3,16, a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Foi assim na criação? É assim lá no capítulo 2 de Gênesis? Volta lá depois e lê. Deus se volta para a mulher e coloca uma condenação naquilo que era a sua responsabilidade: gerar filho e auxiliar o marido. Foi isso, sejam férteis, multipliquem, sejam uma auxiliadora, e diz que a gravidez vai se tornar um tempo de sofrimento, e o parto será uma hora de dor. Eu não sei como poderia ser antes, mas Deus estabelece. A alegria da maternidade seria misturado com dor e sofrimento. E parece que existe essa realidade, ou não? Você vai visitar uma mulher que acabou de ganhar um filho, ela está feliz. Mas se foi um parto através de uma cirurgia, ela tem dor, porque ela passou por uma cirurgia. Se foi um parto natural, ela passou por um período difícil. E aí, a mistura entre alegria, dor e um monte de coisa que vem nisso, é o que Deus estabelece aqui. E a comunhão conjugal seria substituída por um desejo de domínio e de poderes egoístas. Não é isso encontro de casais de ontem. Construindo pontes, o fim da guerra do sexo. Por que tem guerra lá na casa? Porque um quer dominar sobre o outro. Teria certo problema no papel de esposa e de mãe. E ao homem Deus declara: você vai ter um trabalho penoso. Você vai retornar ao pó. Do suor do seu rosto comerá, até que voltes à terra. O homem trabalhava antes disso. Eu li o sermão do Eric. Trabalhava ou não trabalhava? Trabalhava, ele cultivava o jardim. Mas era um trabalho. Então não vem dizer que o trabalho é por conta do pecado. Não, o trabalho penoso sim. Mas o trabalho foi criado por Deus. Nós precisamos desenvolver a criação de Deus. Agora Deus declara o castigo do homem. Uma vez que você deu ouvido e obedeceu a outra voz, que não era a minha, a terra vai ser amaldiçoada. Você vai ter que obter o seu sustento dela com fadiga. Não vai mais entregar as coisas com facilidade. Irmão Luiz, vai ter que de vez em quando chamar alguém para carpir o terreno. Porque agora o solo não vai ser mais daquele jeito. E se você não viu o nosso terreno lá em cima ainda, eu convido você a olhar. Está sem entulho, está limpinho, mas daqui a um tempo vai ter que carpir de novo, porque a terra é assim. Ela não vai produzir só coisas boas, ela dará espinhos, ervas daninhas. O trabalho será pesado, e é desse trabalho que o homem vai obter a comida. E o homem que foi feito do pó, agora recebe a sentença que voltará ao pó. Deus, ele coloca o homem no seu lugar. Diante da sua arrogância de querer ser igual a Deus, ele vai voltar para o lugar daquele que o formou. Como que Deus forma o homem? Lembra? Gênesis 2, depois você lê novamente. É aqui que você vai voltar agora. E aí agora então o homem está expulso do jardim. E a expulsão é essa separação da presença de Deus. Mais uma vez nós vemos aqui que no ser de Deus existe uma pluralidade. Porque vai ter uma palavra assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. E há maior entendimento entre os teólogos aqui que esse um de nós é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a pluralidade do ser de Deus. O homem havia se tornado conhecedor do bem e do mal, assim como as pessoas da Trindade. Mas diferente do que a serpente disse, ele não havia se tornado como Deus. E aí então o homem traz morte para a sua descendência. E é por isso é preciso impedir que ele tivesse acesso à árvore da vida. Porque se dela ele comesse, possivelmente,
ele viveria eternamente em uma situação de pecado, eternamente em uma rebelião contra Deus. Por isso Deus manda o homem para fora do jardim, para cultivar o solo do qual fora tirado. O homem havia sido criado no campo, e Deus o coloca no jardim agora. O coloca no jardim. E Deus agora o tira do jardim e o coloca de volta no campo, onde ele vai sofrer para ganhar o pão. Fica evidente para nós, queridos, e aqui é uma doutrina importante. Fica evidente para nós uma quebra de comunhão com Deus e com o homem. O homem é expulso daquele local que tinha comunhão com Deus. Ele é expulso da presença de Deus, porque o pecado nos faz viver completamente separado de Deus. Sabe qual é o meu e o seu problema? De algumas coisas, estou falando com os jovens hoje na classe de novos. O porquê que a gente faz algumas coisas erradas? Porque nós vivemos nesse mundo caído e dentro de nós herdamos essa natureza pecaminosa. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, a separação, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. 1 Coríntios 15:22. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Perdão. Eu só contei a parte ruim da história, certo? Só contei a parte ruim da história até agora. Quinto e último, a promessa de redenção. Somente pela redenção divina, ou seja, Deus intervindo na história, na tragédia humana, nós vemos esperança em meio ao desespero. Porque você olha para isso e fala, meu Deus, que situação! E por meio da redenção divina, ou é por meio que nós temos, através do sacrifício de Cristo Jesus, que nós podemos ter acesso à vida eterna e à presença de Deus. Deus, ele chega para a serpente, nesse julgamento que ele faz, ele promete a vitória sobre o diabo. O versículo 15 é conhecido teologicamente como o proto-evangelho, pois anuncia a vitória final do descendente da mulher sobre Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus, ele é a semente da mulher. Jesus, ele é o segundo Adão que esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 tem sido chamado de proto-evangelho porque é a primeira indicação da intenção redentora de Deus após a queda no jardim do Éden. Queridos, Deus, naquele cenário, ele já traçou um plano. Ele já tinha eternamente traçado o plano, e ele torna isso visível para nós. Vocês não vão ficar separados de mim a vida inteira. Eu produzi o meio, eu vou ter um meio de acesso. O Evangelho de Cristo é anunciado para Adão. Queridos, o Evangelho, ele só faz sentido se de fato houve a tentação. E se de fato houve a queda, que alteraram o curso da natureza humana, que alteraram a história da humanidade. Isso não é mito, isso não é lenda, porque se for mito e se for lenda, as escrituras não têm fundamento, porque isso se estrutura nas escrituras. Gênesis 1, Gênesis 2, Deus cria todas as coisas perfeitas. Gênesis 3, o homem pecou. Gênesis 3,15 é um plano de redenção em Cristo Jesus. O Evangelho. Só há um jeito para nós amarmos. Só há um jeito para nós obedecermos. Só há um jeito para ter comunhão, para agradarmos a Deus. Só há um jeito para a nossa situação destruidora. É o trabalho regenerador de Deus em Cristo Jesus. Por isso, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele fala assim, é necessário nascer de novo. É necessário nascer do Espírito.
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Gênesis 3, 20 e 21. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Adão creu nas promessas de Deus e deu o nome da sua esposa de Eva, que viria a ser mãe de todos os seres humanos, e dela viria ao mundo o Messias. Um de seus descendentes recebeu a promessa de vencer o maligno. E aí Deus, ele pega aquela folhinha, aquela roupinha que eles fizeram de flor, e Deus tira aquilo ali, e ele veste eles de pele de animais, como o primeiro símbolo do sacrifício substitutivo. Quando Moisés escreve isso, aquele povo sabe o que é oferecer sacrifício a Deus. Quando Moisés está dizendo isso, o povo já conhece o que é oferecer um sacrifício. E Moisés está lembrando eles, sabe quem fez o primeiro sacrifício? Foi o nosso Deus, diante da culpa e diante do pecado do homem. Foi ele que tirou aquelas folhinhas e colocou uma roupa de um animal. Um animal teve que morrer para que Adão e Eva fossem cobertos. Uma figura da redenção. Deus faz vestes de pele para Adão e Eva, simbolizando o sacrifício. E Jesus é o descendente prometido que vence Satanás. Um animal teve que morrer para que Adão e Eva fossem cobertos. Uma figura da redenção do Cordeiro de Deus, que morre para cobrir a vergonha e a culpa de pecadores como nós. É por meio do sangue de Cristo Jesus que nós fomos justificados. E por isso, não há mais nenhuma condenação. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenderam? Essa é a nossa natureza, queridos. Essa é a história bíblica. Essa é a narrativa que precisa reger a nossa vida. É a partir dela que nós precisamos olhar o mundo em que nós vivemos. Nós fomos criados para a glória de Deus. O pecado, o rejeitar a palavra de Deus nos afasta de Deus. Nós herdamos essa herança. Nós precisamos de alguém que paga por nós aquilo que nós não poderíamos pagar. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero caminhar para a conclusão. O Tim Keller diz assim: pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-se contra Ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida. Não sermos ou fazermos o que Ele quer em sua lei, o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. Qual é a solução para o problema da humanidade? Qual é a solução para mim e para você? Queridos, o pecado não é um erro. O pecado não é uma falha no aprendizado humano. A solução não está no autoconhecimento. A solução não está no desenvolvimento pessoal. O ser humano pode superar a totalidade das suas falhas por meio de uma mentalidade correta. Não, isso é uma outra teologia que não é bíblica. Pecado é uma transgressão real contra Deus. É olhar para nós, criados para refletir a Deus, para espelhar o seu caráter e ouvir da palavra de Deus. Nós somos corrompidos. Nós estamos expulsos da presença de Deus. E o único efeito da queda é esse. Nós também fomos corrompidos em nossa natureza. Então, eu e você estamos espiritualmente mortos. Estamos separados de Deus e precisamos da graça divina, da redenção por meio de Cristo Jesus. A separação entre Deus e o homem requer reconciliação. E só há um meio
de haver reconciliação, de haver comunhão com Deus, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A humanidade se afastou de Deus, mas Ele proveu um caminho de reconciliação por meio de Cristo. O pecado nos leva à morte, mas o Evangelho de Jesus diz que Ele experimentou a morte para que nós pudéssemos viver. Ele morreu pelos nossos pecados para que nós vivêssemos. Ele pagou a pena para que nós não precisássemos pagar. O pecado, ele corrompe a boa criação de Deus. E a salvação de Deus em Cristo Jesus restaura. Gênesis 3. Essa é a condição do ser criado por Deus. Estamos afastados, mas Deus proveu o caminho. Cristo Jesus. Alguém que vai nascer, vai esmagar Satanás. Alguém que vai morrer no lugar. Eu dei um exemplo hoje para os nossos jovens. Falei assim, imagina que você nascesse com uma... lógico que eu exagerei. E no exemplo, e nem é... pode ser até um certo ponto uma heresia. Mas vamos ajustar aqui. Eu falei para eles, imagina que vocês nasceram com uma dívida de 15 bilhões de dólares. É muito dinheiro, não é? Só que você nasceu na periferia, filhos de pais pobres, sem grande perspectiva de olhar para frente e construir a sua vida e dizer assim, como que eu pago essa dívida? Mas você tem que pagar isso, porque essa é a dívida que você herdou. Mas ainda assim você consegue e pode conseguir pagar. Imagina que você se torna um grande esportista em algum esporte aí, ganha bons patrocínios e você vive a sua vida inteira para pagar essa dívida e você vai lá e paga. E você com 65, 70 anos de idade diz aqui, quitei 15 bilhões de dólares. E vai dar um exemplo de uma história de sucesso. Ou não? Alguém que nasceu com uma dívida, que herdou, isso não é possível, que precisava pagar, mas venceu. Mas o pecado que nós herdamos não é assim. Você pode vir para a igreja todo domingo. Você pode ser o maior ofertante da igreja. Você pode ter uma vida moralmente correta, mas ainda assim, você não paga a dívida. Paulo, essa é a tese de Paulo, Romanos capítulo 1, a Romanos 3, 25, não importa se você, a condição do homem, não importa se você é judeu, não importa se você é um gentil, não importa se você é alguém que conheceu, foi legalista, todos pecaram. Estão afastados da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Aí outro versículo. Sendo nós ainda pecadores, nos salvando em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só há um meio de olhar para essa culpa e dizer, Senhor, o que fazer? É Cristo Jesus. Aquele que morreu por mim e morreu por você. Você não tem uma dívida de 15 bilhões de dólares. Você tem uma natureza corrompida. Eu tenho uma natureza corrompida. E é necessário nascer de novo. É necessário nascer do Espírito. Não tem nada que você possa fazer para pagar essa dívida. Porque Ele já pagou. É simplesmente crer que Ele pagou por você. E crendo, permitir que o que Ele exige de você agora é uma devoção, é uma adoração, é um relacionamento sincero e real com Ele. É tirar essa velha roupa e se vestir da nova roupa, que não é uma máscara, mas é um novo coração em Cristo Jesus. O meu problema, o seu problema, o problema do mundo em que nós vivemos é o pecado. E o que nós precisamos é de Cristo Jesus. Alguém que se prostra diante dele, diz, eu sou um pecador, e eu preciso do seu amor,
Eu preciso da sua graça. Eu preciso do seu perdão. Eu estou morto. Eu estou separado. Eu preciso do Senhor me dando vida, restaurando a minha vida e colocando em mim o seu Espírito Santo e dizendo: você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar, vamos cantar. Eu queria que você falasse com Deus nesse momento. Porque eu sinto que a gente vive numa sociedade e num tempo que as pessoas se chegam na igreja. E o que falta é reconhecer que nós somos pecadores. A gente gosta do movimento, a gente gosta do ambiente, a gente gosta das pessoas e tudo isso é bom, precisa ter acolhimento, eu sou super favorável, precisa ter um ambiente legal. Mas a gente precisa reconhecer que nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. E agora, inconformados, alcançados por essa graça, inconformados com os nossos pecados, nós somos a comunidade de Cristo Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Palavra que nos lembra de como nos criou, de como era para ser, e como, ao negarmos a sua palavra, nós nos distanciamos daquilo que o Senhor idealizou. A gente olha para Adão e Eva e às vezes a gente brinca. É culpa da mulher. Se eles não tivessem feito isso. Mas a gente precisa olhar para Adão e Eva e ver ali o nosso pecado. Porque nossa natureza é pecaminosa, porque o pecado entra no mundo. E agora o que fazemos é fruto de uma natureza pecaminosa. E talvez pessoas estão aqui nessa noite e estão ouvindo do Senhor: é necessário nascer de novo. É necessário nascer do Espírito. Talvez pessoas que conheceram a sua palavra, conhecem a sua palavra, mas deram ouvido à sociedade em que nós vivemos, distante da tua palavra, deram ouvido a Satanás, negam a sua palavra e caíram, e estão numa vida de pecado que não é aquela vida que o Senhor criou para que eles vivessem. E nessa noite o Senhor olha e diz assim: não é assim. Eu te criei para a minha glória e eu criei para o meu louvor. Mas não é vindo todo domingo para a igreja, não é dando oferta, não é levantando as mãos, embora tudo isso faça parte. Mas é entendendo que você precisa de um Salvador. Você precisa de um Redentor. Você precisa se vestir pelo sangue do Cordeiro. Você precisa passar pela cruz. E você não consegue fazer isso sozinho. É ouvir do Senhor dizendo: sou eu que coloco aí no seu coração forças, fé, para que você diga: eu preciso do Senhor Jesus, e para que você responda o meu chamado, e para que você viva essa nova vida em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, obrigado pela salvação. Nós nos sentimos tão pequeno e limitado diante da grandeza da tua palavra, mas que o teu Espírito Santo opere aquilo que o Senhor deseja operar a partir da tua palavra. E se há alguém aqui, ó Pai, que precisa de Cristo Jesus, que nessa noite reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que olhe para o Senhor e diz assim: Senhor, não tem nada que eu possa fazer se não pedir. Senhor, me aceita na tua presença. Perdoa os meus pecados e transforma a minha vida. É assim que nós oramos. É assim que nós nos curvamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.